Segundo Marcos, capítulo 12, versículo 18. Nessa tensão que nós estamos vivenciando aqui já faz tempo, todo domingo parece pauleira, né? Paulada, pauleira. 12, versículo 18. E aqui, gente, ó, do 11 até o 16 é uma semana, tá? Do 1 ao 10 são 3 anos. Do capítulo 1 ao 10 são 3 anos. Do 11 ao 16 é uma semana. Então, desde que nós entramos no 11, nós estamos há uma semana, tá? Então, tipo, faz um mês que eu falei sobre o jumentinho que Jesus entrava em Jerusalém. Faz um mês. Mas para Jesus faz 4 dias, tá? Faz 4 dias atrás Jesus entrou em Jerusalém, sentado num jumentinho, ok? Versículo 18 diz assim: depois, os saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e deixar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos, vamos lá ver a historinha, né? O primeiro se casou e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, ou seja, o cunhado, né? Mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro cunhado. Então, o terceiro cunhado já casou com a viúva. Nenhum dos 7, todos os 7 se casaram com a viúva. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Pergunta: na ressurreição, de qual deles será esposa? Visto que os 7 foram casados com ela. Entenderam a conta ou não? Casou com 7. Morreu. Está na eternidade, na ressurreição. Aí está lá, 7 homens e uma mulher. Ela vai ser esposa de qual? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo? Jesus respondeu: acaso não estão errados vocês pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhes disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele, versículo 27, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vocês estão muito enganados. Esse é o texto de hoje. Vamos orar para meditar nesse texto de oração, né? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra bendita, abençoada, revelação do Senhor para as nossas vidas. Sim. Obrigado, Senhor, porque quando nós nos reunimos, o Senhor não apenas se faz presente, mas o Senhor se revela, o Senhor dá o teu conhecimento a nós, nós possamos aprender, conhecer, meditar, aprofundar as nossas raízes em Ti e mais do que isso. O Senhor Jesus não é o cabeça de muitos corpos. O Senhor Jesus é o cabeça de um único corpo, do qual nós somos membros. Sim, e quando nós estamos em comunhão, nós podemos desfrutar dessa realidade de unidade entre o cabeça e o seu corpo com muitos membros e nos ver como parte de uma realidade maior do que nós. Obrigado, porque quando nós olhamos para Ti, nós lembramos que nós temos uma realidade, uma verdade que é muito maior do que nós, mas que nós estamos conectados a ela e nós queremos viver segundo essa palavra, essa verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, gente, me acompanhe aqui. Nós estamos na última semana. Jesus entrou em Jerusalém e Jerusalém, nesse momento, representa a antítese do reino de Deus. Tá pedindo para eu ligar no cronômetro para não esquecer aqui, senão eu falo 10 horas. Vamos lá. Foi. Então, o Jerusalém, naquele momento de Jesus, é o oposto do reino de Deus. Aqui está o reino de Deus chegando em Jerusalém, montado no jumentinho, trazendo o reino de Deus, Jesus Cristo revelando a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus e adentrando as trevas de uma cidade que está dominada pela religiosidade, está dominada pela religião dos homens.
Essa religião dos homens é o oposto, é a antítese do reino de Deus que está chegando. Então o reino de Deus está vindo para confrontar as trevas do ser humano, no formato de uma religião. Então às vezes a gente pensa assim, religião, ai que bom, é bom ter religião, exerce a sua religiosidade, é sempre bom ter religião, né? Então, religião, nesse caso, se tornou o exato oposto daquilo que é a vontade do Pai. A religião se tornou o oposto da revelação. Deus se revelou. O ser humano tomou a revelação de Deus e adequou às condições humanas e tornou conveniente os seus próprios interesses e necessidades. E dobrou a revelação de Deus às suas próprias buscas e prazeres. E agora não importa mais tanto aquilo que Deus disse, desde que supra aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu busco, desde que me seja conveniente. Então Jesus está entrando para confrontar a religião dos homens, que está muito distante da revelação de Deus, de uma Jerusalém terrena, que é exatamente oposta à nova Jerusalém que virá dos céus. Você lê lá em Apocalipse 21, uma nova Jerusalém, a nova Jerusalém que desce dos céus. Essa Jerusalém nova que vem dos céus no fim dos tempos é exatamente oposta a essa Jerusalém terrena que clama para si, que reclama para si, que busca para si louvor e glória e fama, reconhecimento e adoração, que não mais está centrado em Deus, mas está centrado nos homens, no ser humano e nas suas vontades, nos seus sistemas. Então, os saduceus, olha só o que diz o texto, que dizem não haver ressurreição. Quem são os saduceus? Nós já falamos sobre os fariseus e herodianos semana passada, né, na Palmeiras e Corinthians, né? Os dois opostos, esquerda e direita, cada um querendo o seu pedaço do partido, cada um se partindo. E agora uma outra via político-religiosa chamada saduceus. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome. Realmente porque no ano 70 eles deixaram de existir. Aqui nós estamos no ano 30, 40 depois de Cristo. Décadas depois eles deixaram de existir com a destruição do Jerusalém, que virou uma guerra que até hoje está lá, né? Então, e eles fazem parte da aristocracia sacerdotal. O que significa isso? Eles eram da nata, eles eram da cúpula, eles eram da como é que a gente chama isso? Da elite sacerdotal. Eram famílias ricas e famílias nobres. Esses eram os saduceus. Eles eram pessoas importantes, pessoas materialistas, pessoas apegadas ao que é terreno, pessoas que estavam vendidas ao sistema e que deles se beneficiavam, pessoas que tinham uma aliança com Roma. Os saduceus, eles tinham influência no Sinédrio, que era um grupo de pessoas que governava Jerusalém e Israel, e eles estavam mancomunados com Roma, eles estavam amarrados com Roma, eles estavam entrelaçados com Roma, eles tinham aliança com Roma. Eles não estavam vivendo a favor do povo de Deus, dos propósitos de Deus, eles estavam ligados àquilo que Roma, os interesses de Roma, e eles estavam lá para defender os interesses de Roma. E eles estavam preocupados com a manutenção do templo, porque o templo nesse momento não mais servia ao propósito de Deus, como eu estava falando. O templo nesse momento agora servia os propósitos dos homens. O templo agora nesse momento era um lugar de manutenção, um lugar de status, um lugar da lei, um lugar da venda, um lugar do câmbio, um lugar de lucro, um lugar de status, né? Nada a ver com hoje, gente. O templo não tem nada a ver com isso hoje. O templo não tem nada a ver com status, com, né, religião. Hoje estou falando daquele tempo. Aquele tempo, o templo, a grandiosidade, né? Aquilo lá estava relacionado ao status, né? Eu tenho um amigo que uma vez, não vou contar essa história, mas você vai dar. Depois a gente conta. Eu tenho, gente, nem pegar, não precisa cortar não, nem pegar, cortar um pedaço, colocar na internet, quando eu estou falando dele, é fácil. Mas assim, a experiência dele, em resumo, é que ele uma vez entrou num templo, não vou falar de qual religião, e no momento em que ele subiu no altar e olhou de lá de cima, ele falou assim: não tem como você não se sentir poderoso. Não tem como. Quando você sobe naquele lugar, que você vê aquele mundo de cadeiras embaixo, você
quase que um andar. Gente, como se a pessoa subisse aqui, ó, nesse teto. Quase que um andar acima das pessoas. Não tem como você não se sentir poderoso. É aí que às vezes a gente entende, quando você ouve uns pedaços de pregação na internet, fala assim, me apaixona de falar esse negócio. Do pedestal da sua glória, ele fala. Porque já deixou há muito tempo de servir e agora está buscando ser servido. E os saduceus eram mais ou menos assim, eles estavam apegados à lei de Deus. Negavam a existência de anjos, negavam a existência de espíritos, negavam assim, eles só pregavam a mínima intervenção de Deus na história. E aqui o texto diz, rejeitavam a ressurreição. Para eles não tinha ressurreição. Okay? E eles estão indo com essa ideia. Resumo, eles são pessoas céticas. O que é ser uma pessoa cética? Já ouviu essa expressão? Cético? Ah, sou cético. O que é uma pessoa cética? É uma pessoa que duvida de tudo. O cético. Ele duvida de todas as coisas. É uma pessoa que é dominada pela dúvida. Tudo que você fala para ele, ele fala assim, rapaz, será? Aquela pessoa meio desconfiada. Sabe aquela pessoa que apanhou tanto? E de tanto apanhar, ela já se tornou meio cascuda, meio calejada. É o cético. É aquele que duvida da realidade, duvida de tudo. É aquele assim, descrente de tudo o que ele não pode explicar. Eu não consigo explicar isso, então não acredito. Acho que não é verdade. Porque a mente dele, ele parece, o cético parece uma pessoa que não tem fé, mas ele tem. Ele tem fé em si. Porque ele está dizendo o seguinte: se eu não posso explicar, se eu não posso sentir, se eu não posso provar, não existe. Nem vem com essa baboseira do meu lado. Isso é o cético. Ele tem tanta fé em si, ele tem tanta fé na sua razão, ele tem tanta fé na sua lógica, ele tem tanta fé na sua capacidade, que se ele não pode explicar, se ele não pode sentir, se ele não pode tocar, então não existe. Esse negócio aí é conversa para boi dormir. E são pessoas desenganadas. O cético não nasce cético. O cético se torna cético. Como que o cético se torna cético? Depois de apanhar da vida. Depois de sofrer, depois de tomar. Depois de perceber que a vida não era o conto de fadas que contaram na sua infância, na sua adolescência, na sua vida. E depois de tomar tanto na cabeça, ele se torna cético. Ele fala assim, quer saber, eu acho que Deus não liga. Eu acho que Deus não... Deus, história, Deus até existe, mas eu acho que ele está muito ocupado fazendo alguma galáxia, algum buraco negro. Ele está ocupado fazendo uma coisa tão importante, está preocupado com você. Não, cara, toca a sua vida aí, faz o que você quiser, está preocupado com esse mundo. Você que não cuida do seu para você ver, você vai se perder. Você que não corre atrás, do seu, você que não passa a perna, você que não faz o seu jeito, que você vai ver só, porque Deus não vai cair do céu não. O pão não vai cair do céu não. O cético é essa pessoa que já apanhou tanto da vida, que ela desacreditou de Deus, ou até desacreditou que se há um Deus, ele não está preocupado com a gente. Vamos cuidar do nosso então. Eu vou cuidar do meu, você cuida do seu, cada um por si e Deus por todos. Um dia, talvez você já tenha sido aberto à fé. Talvez um dia você já tenha sido aberto a Deus. Talvez um dia você já tenha sido aberto à ressurreição e à esperança. Mas você se fechou porque você foi desiludido pela vida. Você foi tropicando, foi tropeçando, foi apanhando, foi levando na cabeça. Você falou, quer saber? Eu acho que Deus não está nem aí. E aí você foi se afastando, foi se tornando amargurado, foi se tornando rancoroso, foi se tornando fechado, foi se tornando cético. Foi se afastando de tudo aquilo que revela para você algum tipo de propósito. Toda vez que alguém fala para você sobre algum propósito, alguma esperança, parece que aquilo está tão distante, você está tão fechado no seu mundo, na sua vivência, na sua realidade, no mundo cru, na materialidade dessa vida, que você fala assim, quer saber o que eu vou buscar, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso abraçar, isso é o que eu quero, se vai me atrapalhar, eu tiro da minha vida e acabou. Deus não tem nada a ver com esse negócio. E você se fechou. São pessoas que estão apegadas, presas na verdade, elas estão amarradas, condenadas ao seu passado, ao seu passado de culpa. Elas estão tão amassadas pela culpa daquilo que elas fizeram, que elas não conseguem nem pensar na possibilidade de se conectar a algum sentido e propósito. Elas estão tão
amarradas à amargura daquilo que fizeram contra ela, do que aquela pessoa falou, do que aquela pessoa fez, de como aquela pessoa o traiu, e ela está tão destruída por aquilo, ela está tão amarrada àquilo, ela fica se lembrando daquilo, ela fica tão presa àquilo, que ela não consegue viver o novo e o eterno de Deus na vida dela. Essa é a pessoa cética, é a pessoa que, de tão presa ao transitório, ao contingencial, à realidade dessa vida, aos sofrimentos dessa vida, aos medos dessa vida, aos medos desse mundo, ao medo do que as pessoas podem fazer com ela, ao medo do que pode acontecer com ela, ao medo de que amanhã eu possa sofrer alguma coisa, então eu preciso me apegar a mim, eu preciso me preocupar comigo, eu preciso cuidar de mim, eu preciso abraçar a mim. Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar, porque Deus não está cuidando. Eu já experimentei o fato de Deus não estar cuidando de mim, porque quando eu precisei, Ele não estava lá. Então eu vou cuidar de mim mesmo, eu vou me responsabilizar por mim mesmo, e eu vou fazer com que a minha vida dê certo, porque Deus não está ocupado com isso nesse momento. Esse é o cético. Então a Bíblia fala assim, lá em 1 Coríntios 15, se não há ressurreição, a nossa fé é inútil. Não é que o nosso domingo é inútil, não é que a nossa religião é inútil, é que a nossa vida é inútil. Se não há ressurreição, a Bíblia fala assim, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Pode falar, Berta. A ressurreição que eles não criam era no corpo, não era? Não há ressurreição, porque o espírito iria para Deus. Exato. A ressurreição, sim, a ressurreição, exato. Mas a ressurreição judaica, da perspectiva judaica e bíblica, é de que um dia Deus interviria na história e ressuscitaria os mortos. Essa é a nossa fé. Jesus ressuscitou no corpo. E a nossa fé é de que um dia Deus os ressuscite no corpo. Eles não criam nem que espírito tinha. Eles não criam em anjos, eles não criam em espíritos, eles não criam em... Não. Tudo que é imaterial, a vida terminava com uma acabou. Acabou. É isso. Essa é a fé, pode pesquisar. Essa é a fé dos saduceus. E na ressurreição também. E a ressurreição que a gente está falando aqui é a ressurreição do corpo. É a intervenção de Deus na história. É a ação de Deus na história intervindo na realidade material, no mundo. Então, não crer na ressurreição é dizer assim, Deus não vai fazer nada. A gente vai morrer nessa miséria, nesse perrengue aqui. Deus não vai fazer nada. E a Bíblia fala, se nós não cremos na ressurreição, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Gente, não tem ressurreição. O que nós vamos fazer? Não tem limite. Curte aí, meu. Para de perder tempo se restringindo. Para de perder tempo se punindo. Pega o que você tem para pegar, que é seu, e abraça e vai embora. Parte para o abraço. Se não tem ressurreição, vive a vida. Se não tem ressurreição, regaça. Chuta o pau da barraca. Se não tem ressurreição, o que te prende a qualquer princípio, a qualquer valor? Pega o que é seu e faz o que você quer fazer. É isso que a Bíblia está falando. Se não há ressurreição, o Paulo fala, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por que nós somos os mais infelizes de todos os homens? Porque nós estamos abrindo mão de um monte de coisa em nome da ressurreição. E ela não existe. Então nós estamos gastando a nossa vida a troco de nada. Você está perdendo o seu tempo. A ressurreição é isso para a fé cristã. Se você tira a ressurreição de jogo, de conversa, pode ser que tenha, pode ser que não tenha ressurreição. Assim, não dá para te chamar de cristão. Se não tem ressurreição, a Bíblia inteira não faz sentido. Pega ela e joga fora. Se não tem ressurreição, nada faz sentido. A nossa esperança está pautada no fato de que um homem ressuscitou dos mortos. Se Jesus, o cadáver, o osso, sei lá o que Jesus está lá, nós estamos perdidos, porque nós estamos colocando a nossa fé em quem? Quem é o nome? Qual é o nome que está acima de todo nome? Qual é o nome que está acima de todo nome? Jesus Cristo. Nós estamos vivendo por quem? Por Jesus Cristo. E se ele está morto? Nós estamos perdidos. Porque a nossa fé está nele, está nele.
A nossa vida está nele. Nós estamos pendurados nele. Se ele está morto, nós estamos onde? Estamos lascados. Então nós estamos gastando a nossa vida para quê? Para nada. Então olha a mente do saduceu. Aí ele já está tão vendido ao sistema que para ele, então, vamos fazer a aliança que mais vai nos beneficiar. É com Roma. Quem está mandando aqui agora é Roma, a gente fecha uma aliança. Quem está ganhando o jogo? É o bet. Aposta em quem tem mais chance de ganhar. Se ele tem mais chance de ganhar, eu vou apostar nele para ganhar. Então eu vou colocar minhas fichas dele. É uma aposta, é uma roleta. E para eles é isso, que a vida é uma roleta. Espero que a sorte caia para mim. E eu estou fazendo tudo para que caia para mim. E aí eles vão perguntar para Jesus aqui, ó, mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e deixar descendência para o seu irmão. Outra coisa, Humberto, é que os saduceus tinham como característica crer apenas a lei de Moisés. Eles não criam em todos os outros livros da Bíblia. Tá? Eles só criam em Moisés. Para eles, se Deus falou alguma coisa algum dia com alguém, existe alguma tradição que a gente obedece, para isso aqui não virar a casa da mãe Joana, é Moisés, que é da onde vem a nossa história. Né? Então é a lei. Eles não criam mais nada, eles só criam Moisés. E ele está falando, citando Moisés. O Moisés deixou escrito para nós, e você, Jesus, também crê, que na lei do levirato, que a gente já estudou lá em Ruth, lembra? Se um homem, lembra que a Ruth perdeu o marido, e aí o parente mais próximo casou, que era Boaz, se casou e deu descendência por falecido? Então essa era a lei. Se um homem morre sem deixar filhos, o parente, irmão, se não tiver irmão, o mais próximo se casa, para dar nome ao cunhado, ao falecido, para que o nome dele não se apague, e ele também não perca as propriedades que estão debaixo do nome dele, porque não pode estar no nome da mulher. Naquele tempo não podia estar no nome da mulher. Diferente de hoje, que uma mulher pode ter uma escritura, uma propriedade no nome dela, naquele tempo ela não podia. Então se o homem morria, estava no nome de quem? Ficava lá, flutuando. Então o cara se casava para dar descendência e que pudesse colocar no nome do filho. No caso de não ter filho, obviamente. Homem. Então era essa lei. Então ele está dizendo o seguinte, nós conhecemos a Bíblia, nós cremos na Bíblia, Jesus, assim como você. E eles contam essa historinha aqui de 7 irmãos que se casam e a mulher e não tem filhos. Né? Rapaz, que mulher boa essa daí, hein? Hã? Casou com 7 e morreu 7. O que tem essa aliança? O que tem, né, meu? Casou com 7 e morreu 7. Meu Deus do céu, acho que Jesus ouviu essa história e falou, rapaz, né? Com quem vai casar, mano? Antes de falar de casamento, vamos falar dessa coisa, essa mulher aí, vamos benzer. Rapaz, imagina o 7º indo casar. Já deu errado 6. O cara já fala, já marca o casamento, já o mesmo pastor já fala, tá fazendo meu casamento, já vai fazer o meu velório também. Já vamos, né? Beleza. E ele está dizendo assim, ó, na ressurreição, ele vai ser casado com quem? O que ele está dizendo é o seguinte, ó, ou Moisés está certo, ou tem ressurreição. Não tem como ter ressurreição e Moisés ao mesmo tempo. Porque se Moisés está certo, ele mandou a gente fazer isso, então está contradizendo com a ressurreição. Eles estão confrontando a ressurreição com Moisés, entendeu? Tipo, ou Moisés está certo e aí nós temos um problema para a ressurreição, ou tem ressurreição e Moisés está errado. E aí, Jesus? Quem que está certo? A ressurreição ou Moisés? É a revelação ou é a ressurreição? Então, ou Moisés está errado e a gente tem que dizer que está errado, então está tudo errado, ou não tem ressurreição. E aí, como é que a gente faz esse problema? E quando ele fala assim, no versículo 23, na ressurreição, que é isso que o Humberto estava perguntando, na ressurreição, de qual será a esposa? Ele está falando do dia em que Deus intervirá na história e ressuscitará os mortos, que é a esperança judaica cristã. Um dia em que Deus irá ressuscitar os mortos, é isso que nós temos. Sabe? Ser cristão não é acreditar que um dia a gente vai para o céu. Ser cristão é acreditar que um dia o céu descerá à terra e os mortos ressuscitarão. Isso é ser cristão. Ser cristão não é acreditar que nós vamos no fundo do Windows. Sabe aquele fundo do Windows lá, vermelho? Deus
umas nuvens voando assim, os ser meio alado tocando harpa, assim, olhando para a cara do outro, assim, né? Não, isso não é céu, gente. A esperança bíblica é de que um dia a nova Jerusalém vai descer dos céus e Deus habitará com os homens para todo sempre, enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor. É isso que é a fé cristã. Essa é a esperança cristã. Então nós não cremos que nós vamos para o céu. Isso é uma verdade que é fato. Quando uma pessoa morre, ela vai para o céu. Morreu e vai para o céu. Vai para o céu, mas quando ela morre, ela vai para o céu. Só qual que é o problema? O corpo dela está onde? Morto. Está morto. A nossa esperança é que aquilo que um dia Deus uniu não pode ser separado. O corpo e o espírito. Então, no final de todas as coisas que Deus vai fazer, vai pegar o espírito e vai pegar o corpo e vai unir uma realidade só, assim como o céu e a terra, e vai unir uma realidade só. E tudo vai ser uma coisa só. Essa é a nossa esperança. Se eu não creio nisso, eu não posso nem ser chamado de cristão. Porque essa é a esperança cristã. Se eu não creio que Jesus ressuscitou dos mortos, não posso ser chamado de cristão. Porque a fé básica do cristianismo é que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus não era uma alma penada. O túmulo abriu, gente. Jesus saiu, o corpo estava crucificado. O que Jesus falou lá para o Tomé? Toca aqui, ó. O lado dele estava perfurado por uma lança romana. Ele falou, ó, dá uma olhada aqui. Eu sou aquele que estava na cruz há 3 dias atrás. Eu ressuscitei. Quando aqueles homens veem Jesus ressurreto, a ressurreição fica desse tamanho. E essa vida desse mundo fica pequenininha. Qual que é o nosso problema? É que parece que a ressurreição é desse tamanho. E a vida que nós temos nesse mundo é gigante. Não parece isso? Nossa, tem uma vida para viver, para não perder, para não sofrer, para abraçar. Um dia, quem sabe, a ressurreição. Quando aqueles homens viram Jesus ressurreto, eles falaram, para tudo, essa minha vida que eu tenho, eu vou viver por Filho de Deus. É isso que eles disseram naquela manhã. Jesus respondeu, vocês estão errados, vocês não conhecem as Escrituras. Quando Jesus fala Escrituras, ele está mexendo com eles, porque eles criam na Escritura. O Antigo Testamento na cabeça do judeu era dividido em 3 partes: lei, Moisés, profetas e escritos. Eles criam apenas em Moisés. Então quando Jesus fala, vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem a Bíblia. Vocês só creem em Moisés, mas nem Moisés vocês conhecem direito, porque está vendo, vou usar Moisés contra vocês, fica olhando. E é isso que Jesus vai fazer. Vocês estão errados. E não é só errado tipo assim, presta atenção, não é só errado tipo assim, ó, você cometeu um equívoco, um errinho, só fazer uma correçãozinha de rota aqui, é um grauzinho. Não, vocês estão errantes, vocês estão perdidos. Vocês se perderam, vocês estão no escuro, vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês decoraram a Bíblia inteira, ou melhor, vocês decoraram o Moisés, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas vocês não fazem a menor ideia do que vocês estão falando. Vocês não têm conhecimento do poder de Deus, vocês não têm conhecimento do compromisso de Deus. Algumas pessoas acreditam em Deus. Você sair na rua agora e perguntar, você acredita em Deus? A pessoa que responder sim, provavelmente ela vai estar dizendo a respeito de um Deus mais ou menos assim. A Lineira está usando um relógio aqui. Deixa eu ver esse relógio, ele é analógico? Vocês não são mais... Vocês são tudo Nutella, vocês não usam mais relógio. O relógio analógico, você usou hoje? Não. Hoje é raiz, né, meu? Ó, o relógio analógico, ele tem um monte de engrenagem lá dentro, que está tudo rodando junto para fazer o ponteirinho rodar, certo? E alguém colocou aquelas engrenagens juntas ali e colocou tudo para rodar, pro segundo, pro minuto e para a hora rodar tudo junto, né? E aí ele pegou aquele relógio que estava rodando bonitinho com a bateria, vendeu o relógio e disse, tchau relógio, já era. E foi viver a vida dele, o relojoeiro. As pessoas acreditam que Deus é mais ou menos um relojoeiro. Você acredita em Deus? Se perguntar para alguém, a pessoa vai responder sim.
É mais ou menos a ideia de que Deus veio, criou o mundo, botou as engrenagens, botou tudo para rodar, criou a lei da gravidade, criou a lei, os organismos, criou tudo, botou para funcionar, rodou a... Como é que chama lá? A corda? Olha, essa aí é feia. Rodou a corda e falou tchau. E não tem mais nenhum compromisso com o mundo. É assim que as pessoas acreditam. Então a gente fica debatendo de ressurreição, mas Deus é relojoeiro, que botou o relógio para rodar e foi embora. É isso que as pessoas pensam quando elas falam que existe Deus. Que Deus não está nem aí para a minha vida e para a sua vida. Crer na ressurreição é dizer que Deus tem compromisso para com o relógio que Ele criou. E que esse relógio só está rodando por causa dele. E que as coisas só estão acontecendo por causa dele. E que quem está seguindo o tempo dele, está atento a ele, está prestando atenção na voz dele. Porque o tempo só está passando por causa dele. E sem ele não tem tempo, sem ele não tem vida, sem ele não tem história, sem ele não tem nada. O Deus da Bíblia é o Deus que da fraqueza tira poder, que da morte tira vida. Isso está desde Gênesis, lá em Moisés, quando Deus cria todas as coisas. A Bíblia não fala assim, olha só como é que a gente acredita tudo errado. Estava Deus lá no princípio e Deus criou o céu e a terra. Apareceu a terra redondona com os oceanos, os continentes, o bonitinho. Não. A Bíblia fala assim, a terra era o quê? Sem forma e vazia. Um breu, um caos horrível, inabitável. Por que a Bíblia coloca a terra nesse caos? Para dizer, agora, vocês acham que tem como ter vida aqui? Aí você olha para a terra e fala assim, não tem como. Fica olhando como é que eu vou tirar a vida daqui. E Deus vai lá e faz a vida da forma e cria condições perfeitas para a vida do planeta. O que Deus está dizendo para nós em Gênesis capítulo 1? Que Ele é aquele que da morte faz nascer a vida. Desde Gênesis. Da fraqueza Deus tira poder. E é por isso que eu trouxe de novo esse quadro aqui. Porque quando eu preparava essa mensagem, esse estudo, eu pensava nesse quadro, eu passei pela sala e vi esse quadro de novo. Nossa, isso aí não foi Marcos capítulo 4? Foi Marcos 4, mas eu estou usando 12 de novo. Por quê? Porque quando eu bati o olho nesse quadro, eu falei, esse quadro aqui é exatamente o que nós estamos falando. Um lugar inabitável, escuro, uma terra que não tem condição. Vocês estão vendo o discipulinho aqui, tudo perdido, né? Tudo preocupado. Os discípulos aqui são aqueles que estão dizendo assim, se eu não correr atrás, ninguém corre. Mas Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Jesus é o único nesse barco, né, que a gente está falando, ei, o barco furado, entrei numa furada, né? Entrei num barco furado. Jesus é o único que se entregou à morte. Figurativamente, nesse quadro, Jesus está morto. Ele já se entregou à morte. Por que ele entregou com tanta facilidade à morte? Porque ele é o único nesse barco que crê na tranquilo, gente, dorme. Enquanto você está que nem um doido lá, correndo atrás dos seus, noite sem dormir, apavorado, alucinado, se degladiando, assim, correndo atrás de tudo, falando assim, se eu não correr atrás, eu vou morrer, vou ficar sem comida, eu vou ficar sem nada. Jesus está fazendo o quê? Morto, dormindo. Por quê? Ele é o único que crê, mas assim, existe uma verdade aqui. Porque quando Jesus é acordado pelos discípulos, ele não fala assim, pessoal, vamos esperar que o pessoal que passar, vai passar. Não. O que ele faz? Ele acalma. Por que ele acalma? Porque ele está dizendo para nós que ressurreição não é apenas uma pós-vida. Não é assim, espera a morte passar. Não é uma sobrevida. Não é uma pós-morte. O que é a ressurreição? É a vitória da vida sobre a morte. Isso é ressurreição. Quando Jesus levanta,
Ele não fala assim, vamos esperar passar a morte. Ele fala assim, eu vim aqui para matar a morte. Ou, se acalma, fica quieto. Agora sim pode ter vida. É isso que Jesus veio fazer. Ele não veio esperar a morte passar. Jesus veio vencer a morte. É isso. Esse quadro é o retrato da ressurreição. Quem são as pessoas que creem na ressurreição? São as pessoas que já morreram. Já se entregaram à morte. Já se entregaram. As pessoas que vivem como Jesus já estão entregues. Mas como você consegue estar tão calmo no momento de tanta turbulência? Porque eu já morri. Para essa vida, estou morto. É por isso que eu estou assim. Porque eu já morri para essa vida. Sabe por que eu já morri para essa vida? Porque eu creio na ressurreição. E eu creio, não creio só numa pós-morte. Eu creio que a vida venceu a morte. Eu creio que Jesus Cristo tem poder sobre a morte. E olha que ele fala assim, Jesus diz, quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento. Aí alguns falam, nossa, então no céu não vai ter casamento, na eternidade vai ter casamento, depois da ressurreição não vai ter casamento. Não, sabe por quê? Porque casamento faz parte dessa vida com V minúsculo. Casamento faz parte da vida com V minúsculo. Dessa vida. Casamento não ultrapassa a barreira da morte. Por isso que quando as pessoas se casam, elas falam o quê? Até que a morte nos separe. Porque casamento não tem poder sobre a morte, não vence a morte. Então existe uma vida com V maiúsculo e existe outra vida com V minúsculo. A vida com V minúsculo é essa vida aqui. Temporal, circunstancial, essa vida temporal, biológica, esse tic-tac, esse relógio batendo, esse coração batendo, essa é a vida com V minúsculo. Que as pessoas estão tentando se agarrar e segurar com todas as forças, essa é uma vida com V minúsculo. Essa é a vida humana, essa é a vida passageira, essa é a vida circunstancial. Essa é a vida, eu estava até hoje de manhã, eu estava com o violão lá com o Heitor, ele pegou a bateria, eu peguei o violão e comecei a tocar aquela música do Skank. Sabe aquela música do Skank? Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Então, essa é a vida que ele está cantando, é a vida com V minúsculo. Que as pessoas estão vivendo, deixando a vida levar. Mas essa música poderia ser um louvor, eu estava pensando. Se você só trocar o V minúsculo pelo maiúsculo. Se você disser assim, eu vou deixar a vida me levar. Para onde? Para onde a vida quiser. E aonde a vida quer me levar? Com V maiúsculo. Qual que é o grande problema das pessoas? É que elas trocaram o V maiúsculo pelo minúsculo. Só isso. É só o problema de tamanho. Elas não perceberam a grandeza da ressurreição. E elas se apegaram às suas grandezas desse mundo. Esse é o problema. Então você imagina, a gente poderia muito bem aqui dizer, vir aqui louvar a Deus dizendo assim, Deus, eu vou deixar a vida. A vida, com V maiúsculo, que é a vida de Deus, que é a vida eterna, que é a vida que não perece, que é a vida que não acaba, que é a vida gloriosa, que é a vida que cria tudo. É a vida que é abundante. É a vida que é transbordante. Essa é a vida que Jesus veio compartilhar conosco. A palavra de Deus, gente, existe para que a gente possa viver a vida com V maiúsculo dentro da vida com V minúsculo. Para que a Bíblia existe? Para nos ensinar a viver a vida com V maiúsculo dentro da vida com V minúsculo. É isso que Jesus veio fazer. O casamento, ele pertence à vida com V minúsculo. Mas eu posso ter um casamento com vida de V maiúsculo dentro aqui. O meu trabalho é o trabalho que pertence a essa vida. Os meus problemas são problemas que pertencem a essa vida. Mas eu posso encarar o meu trabalho, eu posso encarar os meus problemas, eu posso encarar até a morte, que tem um M minúsculo. Com V maiúsculo. De vida. Com V de vida.
Eu posso encarar todas as coisas e viver a vida eterna de Deus nesse mundo contingente. Então Jesus veio não para aprimorar a minha vida com V minúsculo. Jesus veio para nos dar vida eterna. Qual que é a maior confusão das pessoas? Elas acham que Jesus veio para dar uma aprimorada na minha vida. A gente acha que Jesus veio para melhorar a nossa vida. Então eu vou para a igreja para ver se Jesus dá uma arrumada, uma organizada, uma aprimorada, uma lustrada na minha vida. Mas ele não veio para arrumar a minha vida, ele veio para matar a minha vida com V minúsculo, para que eu possa viver a vida com V maiúsculo aqui dentro, nessa história. E não vivermos mais para essa vida. Olha o que a Bíblia diz, que a vida se manifestou. Ela é Jesus. A Bíblia diz que a vida vence a morte. A Bíblia diz que nele está a vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, e a tenham em plenitude. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é o autor da vida. A Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida, e quem não tem um filho não tem a vida. A Bíblia diz que quem crê no filho recebe a vida de Deus, mas quem não crê no filho permanece na morte. E olha só o último versículo, eu até trouxe aqui porque esse aqui eu não queria perder. A Bíblia diz que nós fomos, Romanos 6, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Lá no batismo nós morremos, tá bom? Nas águas, por isso que essa história acontece nas águas, tá? Nós somos sepultados com ele no batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos também uma vida nova, a vida eterna. A vida de Deus é a vida nova. Não nova como uma novidade, mas nova como uma eternidade que não se acaba na história. Então nós não vamos receber uma vida futura, nós já recebemos a vida eterna que ultrapassa a morte e que vence a morte, que transborda para além da morte. E aí Jesus conclui dizendo assim, quantos à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés? Ah lá, Jesus está citando Moisés para os caras que só creem em Moisés, ok? No relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Eu gosto muito dessa expressão. Vou falar um negócio que é aquele tipo de coisa que o pastor fala, e você fala assim, estava o tempo todo na Bíblia? Tá. A Bíblia não diz que Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não percebeu a diferença ou não? Não. Uma coisa é Deus ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque é o mesmo que se revela assim, igual para todos. É o Deus de Abraão e Isaac, é o Deus da multidão, é o Deus de todos, é o Deus genérico. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, que se revelou a Abraão nas realidades da vida de Abraão. O Deus que se revelou a Isaac na realidade de Isaac. E o Deus de Jacó que revelou para Jacó. É o mesmo Deus, mas que se revelou na realidade, na vida com o minúsculo de cada um. A vida, eles são pai, filho e neto, tá? Abraão, Isaac e Jacó. Cada um conheceu Deus na sua experiência, na sua vida. Por isso, gente, que isso é importante. A gente não está aqui para conhecer um Deus genérico. Deus quer se revelar a você na sua experiência de vida, suas lutas, nas suas dores, nos seus desafios, nas suas dificuldades, na sua vida com V minúsculo. Ele quer manifestar a vida com V maiúsculo dele. E ele fala assim, lá na sarça com Moisés. Na sarça, gente, quando Deus foi falar com Moisés na sarça, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há 400 anos. E Deus se aparece para Moisés na sarça. Ele nunca tinha aparecido para ninguém na sarça. E nunca vai aparecer para ninguém na sarça, tá? Se vê uma sarça pegando fogo por aí, é fogo mesmo, tá? Fogo.
Deus aparece para Moisés e diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e agora eu vim ser o seu Deus. Eu vim me revelar a você. Eu vim dar o meu conhecimento a você. Eu quero que você tenha uma experiência comigo, eu quero que você tenha conhecimento de mim. Eu li às vezes biografias de cristãos que às vezes eu leio, eu gosto, que me inspiram. E quando eu leio a vida desses caras, desses homens, dessas mulheres, eu tenho a impressão, eu vejo o seguinte: como eu queria ter vivido a vida desse cara. Nossa, incrível! Mas Deus não quer que eu viva a vida do outro. Deus quer se revelar a mim na minha vida. Deus quer se revelar a você na sua vida. É a sua experiência. É a sua dor. É a sua tempestade. E é o seu barco furado. Não é o do outro. E Deus quer se revelar a você pessoalmente, porque Ele não é um Deus de mortos, Ele é um Deus de vivos. Quem conhece a Deus abriu mão dessa vida para receber a vida eterna. De modo que quando a morte chegar, e ela vai chegar, tá? Sem novidade? Ela vai chegar atrasada. Você já morreu. Então quando a morte chegar aqui na sua casa e ela falar assim: então, cheguei para acabar com essa palhaçada. Você fala assim: então, não tem palhaçada hoje. Que eu já estou morto. Já me entreguei. Já morri. Para essa vida eu já morri. Então você chegou atrasado, me desculpe. Porque você está olhando com essa cara de morte, mas eu estou olhando para você com cara de ressurreição. Não adianta. Quando a morte chegar e olhar para você com cara de fim, olha para ela com cara de recomeço. A gente olha para ela com cara de quem já morreu, de quem já se entregou, de quem crê na ressurreição, de quem confia que o amor do Pai não vai nos abandonar. Já morremos e com Ele ressuscitaremos. Essa é a certeza e a convicção que a gente carrega. Quem está morto? Você pode perguntar: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então quem é que está morto e quem é que está vivo? Será que quem está morto é quem foi lá está lá nos gritos? Quem está morto? Deus é o Deus de morto e não de vivo. Então Deus não é o Deus dos britos? Não. Não é esse morto que Deus está falando. Qual que é o morto? Próximo texto, eu só vou ler. Responde. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe. O cara percebeu ali a conversa e perguntou: qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo mandamento é esse: ame o seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o mestre da lei. Está certo ao dizeres que Deus é o único, que não existe outro além dele. Amá-lo com todo o nosso coração, com todo o entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas que são realizados no templo. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí em diante ninguém mais ousava fazer perguntas. A partir daqui ninguém mais vai indagar Jesus. Quem é que está vivo segundo essa palavra? Quem ama? Qual é a característica de uma pessoa que está viva? Quem ama. Quem não ama permanece na morte. Quem ama passou da morte para a vida. A pessoa que não ama, ela está tão apegada à sua própria vida que ela não tem coragem para se entregar e amar. Mas a pessoa que já abriu mão dessa vida, ela não tem problema nenhum para se entregar e amar o outro. É por isso que Jesus morreu na cruz, por amor. E ele desapegou dele. Quando nós olhamos para a cruz, nós que temos a ressurreição no coração e na mente, nós olhamos para a cruz, o outro olha e fala: eu vejo morte. A gente olha e fala: eu vejo amor. O outro olha e fala: eu vejo
O cara doido. Fala assim, não, eu vejo um cara que de tanto amar e de tanto crer na ressurreição entregou essa vida. Porque ele sabe que há ressurreição. Por isso que ele se entregou. Por amor. Alguns olham para a cruz da perspectiva de cá. E por isso só vem morte. Nós olhamos para a cruz da perspectiva de lá. E por isso a gente vê vida e amor. Então, qual que é o nosso problema? A gente quer ter fé para sobreviver. E não ter fé para morrer. Que nós tenhamos fé para morrer, não para sobreviver. Que você tenha uma fé que vá conduzir você a seguir a vida com V maiúsculo. Por isso que quando eu divulguei lá, eu coloquei: vá por onde a vida vai. E você pode ter certeza que ela vai passar pela morte. Aliás, é o primeiro lugar que ela vai te convidar aí. Quando você encontrar com a vida, a primeira coisa que ela vai te falar é: essa é a primeira marca de alguém que encontrou com a vida. Qual é a primeira coisa que você ouviu da vida? Morra para si. Só assim você vai encontrar comigo. Morra para esse mundo. A vida sempre vai te convidar a morrer para si mesmo todos os dias. A morte só tem poder sobre um tipo de gente. Gente que não crê na ressurreição. Sobre elas, ela tem poder. Pessoas que vivem apavoradas com medo da morte. Pessoas que vivem amarguradas por sofrer com a morte. Pessoas que vivem com medo da morte. Pessoas que vivem céticas, apegadas a essa vida. Nós não somos a turma dos otimistas que fala assim: tudo vai dar certo, viu? Mas nós não somos a turma dos céticos que diz: tudo deu errado. Nós somos a turma da ressurreição. Essa é a nossa turma, que diz para esse mundo, que diz para a morte: há uma ressurreição. Então, qual que é o convite de Deus para nós hoje? Não adie mais a sua morte. Não adia mais a sua morte. Se você não morreu ainda, hoje é um bom dia para a gente já fazer o seu funeral, o seu velório, você passar a viver a vida com V maiúsculo dentro dessa vida com V minúsculo, para que você não seja surpreendido quando a morte chegar. E você falar assim: ô, chegou atrasado, já morri, já me entreguei. Então aceite a morte que a vida te traz, porque Jesus já te deu a vida eterna para você viver. E hoje, propiciamente, nós vamos participar da ceia. Né, Lenira? Olha que bom.